Senhores, bom dia. Vamos retomando a nossa 44ª sessão ordinária do dia 15 de julho de 2021, com dois processos finais aqui da nossa pauta. O processo de recurso 3526-2019, auto de infração 2019-09321, em que é recorrente Bruno Emanuel dos Santos Venâncio Microempresa, recorrido, célula de julgamento primeira instância, relator, doutor Pedro Jorge. A indicação de procedência no julgamento primeira instância e a assessoria processual tributária também indica a procedência do feito. Passo a palavra ao conselheiro relator, doutor Pedro, para relato do processo anunciado. Com a palavra, o doutor Pedro Jorge. Seu microfone está desligado. Pronto, presidente, consegui aqui. Bom dia a todos, renovando aqui o bom dia a todos, né, todos os nossos conselheiros, doutor William, doutora Helena, doutora Mônica, doutor Saulo, doutor Pierre, né, nosso procurador, doutor Matheus, presidente, doutor Manuel Marcelo, e a nossa secretária, doutora Evaneide. Aqui o recorrente, como foi falado, é o Bruno Emanuel dos Santos Venâncio, ME, né, e a presente demanda consiste em um auto de infração lavrado para cobrança de multa no valor de R$ 6.391,06. Da seguinte forma, trazidos da seguinte forma: deixar de utilizar o contribuinte módulo fiscal eletrônico ou utilizá-lo em desacordo com as especificações técnicas adotadas pela legislação pertinente. A empresa deixou de comprovar a ativação do módulo fiscal eletrônico até a data da ciência do termo de intimação, motivo qual lavramos o presente auto de infração. Então, o período da infração foi, segundo aqui o fiscal, foi de janeiro de 2018 a abril de 2019, a penalidade foi o artigo 123.7q da Lei 12.670, né? As folhas 12 foram apresentadas as impugnações aqui da autuada, né? E, assim, em apertada síntese, né? Ela disse que, em atenção à ação do fisco em notificar a nossa empresa, tivemos todo o cuidado para atender às exigências citadas, onde se tratava de aquisição e vinculação de módulo fiscal eletrônico, que de imediatamente compramos o equipamento e fizemos sua devida vinculação ao sistema fazendário para a sua imediata utilização. E que a lavratura do auto de infração seria dispensável, de acordo com o texto do artigo 119. Em análise de primeira instância, o julgador entendeu pela procedência da autuação. Ele entendeu que o início da ação fiscal encerrou a possibilidade de denúncia espontânea por parte do contribuinte, ficando sujeito, portanto, às penalidades previstas em lei. E sobre o artigo 119, ele mencionou que, de acordo com a nota explicativa 01 de 2020, o artigo 119 é norma de eficácia limitada e, portanto, depende de regulamentação para entrar em vigor, conforme explicitado na própria nota explicativa. O contribuinte interpôs o recurso ordinário, reiterando os argumentos, né, que ele, assim que foi instado a comprar os equipamentos, ele comprou, né, instalou. Analisando o caso, a assessoria processual tributária emitiu parecer no sentido de procedência do auto de infração, onde entende que não deve ser acolhido o argumento de denúncia espontânea trazida pelo recorrente, porquanto já havia iniciado a ação fiscal. Além disso, entendeu que, em relação à dispensa da autuação, não há de prosperar, tendo em vista que o citado comando legal se afigura norma de eficácia contida, à espera de disciplinamento de procedimentos na aplicação da sanção por ato do chefe do Poder Executivo, conforme assevera o parágrafo 2º do mencionado artigo. Então, presidente, é isso. Em apertada síntese, é o nosso relato sobre esse auto de infração. Obrigado, doutor Pedro. Da forma regimental, passar a palavra ao doutor Matheus Viana, representante da PGE. Bem, senhor presidente, doutor Pedro, vovô, grande vovô, mas estamos indo, né? Devagarzinho, mas pelo menos a gente não está caindo.
Muito bem. Mas o presente auto de infração trata do descumprimento de obrigação tributária acessória, é a utilização do módulo fiscal eletrônico, que substitui o chamado equipamento emissor de cupom fiscal, né? Esse módulo fiscal eletrônico é um sistema muito parecido com a nota fiscal normal, em que, para ser emitido o cupom, há necessidade de uma prévia autorização por parte da Cefaz. Então, com o módulo fiscal eletrônico, é solicitada a emissão do cupom fiscal, e aí, após a autorização da Cefaz, é que esse cupom, isso é feito via sistema, é que o cupom é emitido aí, alguns equipamentos até demoram um pouco, como já disse aqui, e os clientes ficam impacientes porque está demorando a emissão daquele cupom por conta do sistema aqui na internet, que não está bom, etc. Mas o fato é que as empresas, hoje é o caminho, né? Uma parte das empresas passaram a ser obrigadas a utilizar o módulo fiscal eletrônico. E a sua não utilização implica na sanção. Ele adquire esse equipamento e, além de adquirir, ele tem que implementar a sua utilização, né? Sem isso, só equipamento não adianta. E no presente caso, a acusação é exatamente essa: ele não ativou, né, não solicitou a fazenda a ativação do módulo fiscal eletrônico. Quando a fiscalização chegou lá e intimou para que ele apresentasse o contribuinte, mas eu tinha um prazo. E aí eu fiquei até em dúvida em relação a esse processo, em relação a esse prazo, porque parece que foi quando ele foi intimado da ação fiscal, foi que ele adquiriu o equipamento que ele estava obrigado. Até a intimação do início da ação fiscal, do procedimento fiscal, em que o agente fiscal lhe deu um prazo de 5 dias para comprovar, foi nesse período que ele adquiriu o módulo fiscal eletrônico. Parece, eu não fiquei em dúvida, né, em relação a essas datas. E ele disse, não, mas no prazo que me foi dado, eu adquiri o equipamento e tal, mas já era para ter adquirido e ter ativado. E ele não fez nenhuma coisa nem outra. Razão pela qual o caso, sim, me parece ser a aplicação da sanção pelo descumprimento da obrigação tributária acessória. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores. Só lembrando que próximo processo também trataremos sobre o módulo fiscal, né? Foram ações pontuais que foram desenvolvidas, né, para já obrigatório a lei, né, mas alguns não cumpriram, saíram com algumas ações específicas, né, no sentido da utilização do módulo fiscal. E o contencioso, recentemente, pelo menos no início do ano, começo do ano, final do ano passado, intensificou o julgamento, né, desses processos mais simples, obrigação acessória, módulo fiscal. Então, daí, eventualmente, nós estamos apreciando alguns processos dessa natureza. Mais em discussão, algum conselheiro quer se manifestar? Doutor Pedro Jorge. Presidente, o que eu entendi aqui foi que quando houve a autuação, o fiscal deu 5 dias para ele apresentar. E ele, nesse prazo, ele comprou e apresentou. Mas, pelo outro lado, como já tinha iniciado a ação fiscal, né, eu acho que aí ele não poderia arguir a questão da denúncia espontânea, né, nesse caso aí específico, por conta da ação fiscal já ter se iniciado, né? Pelo menos esse foi o que eu entendi aqui do auto. Como destacado, não só a aquisição, mas a implementação, né, do equipamento para essa comunicação ficar, quando da emissão da nota fiscal, né, autorizada pelo fisco. Eu não sei se existe, vamos dizer, se esse prazo de 5 dias o fiscal dá antes de iniciar a autuação. Olha, eu vou dar 5 dias se você me mostrar. Aí, se for isso aí, não. Aí ele cumpriu, né? Ele cumpriu nos 5 dias. Só que o entendimento aqui tanto da assessoria processual como do julgamento de primeira instância
é que no momento que o fiscal chegou pedindo, já está aberto o auto-infração e ele não poderia mais ter feito isso aí, né? Comprado e colocado para funcionar esse módulo fiscal eletrônico. Ok. Pela ordem, doutora Mônica e doutora Helena. É só assim para trazer um pouco mais de tranquilidade ao doutor Pedro. Na realidade, assim, constavam, né, informações de que o contribuinte teria adquirido todas as informações, teria implementado todas as condições e os pré-requisitos necessários à legislação para a aquisição do módulo fiscal eletrônico. E como não constava essa aquisição e implementação, vinculação, aquisição, implementação e vinculação do módulo fiscal eletrônico, foi aberta essa ação, essa diligência específica, apenas para confirmar, é isso mesmo, o senhor tem, o senhor adquiriu, implementou, a ação no sentido, essa espontaneidade relativa do termo, seria mais no sentido, é isso mesmo, essas informações que nós temos, elas se confirmam, caso confirmadas, mesmo que o contribuinte adquira nesse período, realmente ele não tem mais a espontaneidade, né, a própria instrução normativa já prevê isso. Né? Então, é mais ou menos nesse sentido para que o doutor Pedro fique tranquilo, né, que é uma ação fiscal procedimental no sentido apenas de saber as informações que a Secretaria da Fazenda tem a respeito disso aqui, confirma, aí o contribuinte vai dizer, não, já adquiri, já implementei, já vinculei há muito tempo. Aí, ok, se isso for verdade, se todas as condições estivessem implementadas antes do início da ação fiscal, ok. Mas não é o caso, né? Então, por conta disso, é que se julga realmente que não tem a espontaneidade após esse período. E, no caso, seria realmente pela procedência da acusação. Doutora Helena, com a palavra. Bom, senhores, só para complementar as informações aí da doutora Mônica e facilitar também aí o entendimento, eu queria só trazer aqui o teor do termo de intimação, que diz assim, dando um prazo para o contribuinte comprovar que adquiriu, vinculou e ativou o módulo fiscal eletrônico com data até a ciência desse termo. Então, assim, isso fica bem claro que mesmo que ele tenha adquirido, ativado e conseguido comprovar, a intimação foi bem clara ao dizer que ele tinha que comprovar com a data até antes da intimação, do termo de intimação, né, e essa aquisição, ela foi bem posterior. É só isso, senhor presidente. Ok, mais alguma discussão, senhores? Senhor presidente, eu já estava aqui na página para ler isso aí, né, o termo de intimação fala dessa forma que a conselheira Helena leu. E no caso concreto, nesse termo aqui, ele deixou de cumprir isso em 2018 e 2019. Então, partindo assim, eu digo porque há pessoas com esse entendimento, que, no caso, se ele apresentar, ficaria livre. Mas, ora, ele deixou de cumprir a legislação desde 2018. Desde 2018. Por isso que faz a limitação aí, conforme a instrução artigo 27 de 2016 e 10 de 2017, até a data em que ele tomou a ciência do termo de intimação. Depois do termo de intimação, tem muita discussão ainda sobre isso, muito alto aí rolando, mas é por aí quem tem decidido já. O próprio conselheiro Pedro já decidiu 2 processos, né, recente, no mês de abril. É isso. Ok, mais algum conselheiro quer se manifestar? Doutor Pedro Jorge, como vota? Presidente, já tirado aí as dúvidas, né? Eu voto pela procedência do auto de infração, de acordo com a decisão de primeira instância e da assessoria processual tributária, do parecer da assessoria processual tributária. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega provimento para confirmar a procedência do feito fiscal nos termos de julgamento singular e também da parecer da consultoria ratificada em sessão do procurador. Temos, então, agora o último processo da pauta, processo também da relatoria, doutor Pedro Jorge, processo 3527-2019, auto de infração 2019-09389,
em que a recorrente Hightex Tecidos e Malhas Eireli Microempresa e recorrido o célere julgamento de primeira instância. Conselheiro relator doutor Pedro Jorge, indicação de procedência do feito fiscal em primeira instância e também pela assessoria processual tributária. Passo a palavra ao conselheiro relator para o seu relato. Presidente, esse processo é praticamente idêntico ao outro, né? A Hightex Tecidos e Malhas Eireli, né, ME, foi uma auto-infração lavrada para cobrança de multa no mesmo valor, 6.391,08, e está dessa forma escrito: deixar de utilizar o contribuinte modo fiscal eletrônico ou utilizá-lo em desacordo com as especificações técnicas adotadas pela legislação pertinente. A empresa comprovou a aquisição, vinculação e ativação do modo eletrônico após a data da ciência do termo de intimação, motivo pelo qual lavramos presente auto de infração. O período também foi de janeiro de 2018 a abril de 2019, e a penalidade do 123.7Q. Autuada apresentou impugnação, alegando que, em atenção à ação do fisco e notificar a empresa, tiveram cuidado de atender às exigências citadas, onde se tratava de aquisição e vinculação do modo fiscal eletrônico, o que imediatamente foi feito. E foi feita tanto a compra como a vinculação do sistema do modo fiscal eletrônico, né, para sua imediata utilização. E a lavratura seria dispensável de acordo com o artigo 119, né? Em análise de primeira instância, o julgador entendeu pela procedência do auto de infração, explicando que o início do auto de infração encerrou a possibilidade de denúncia espontânea por parte do contribuinte, né? E o que já foi falado também no processo anterior, que o prazo descumpriu o que está fixado na Instrução Normativa número 10 de 2017, e não mencionando o termo de intimação. E discorreu ainda sobre a eficácia limitada do artigo 119 da lei do ICMS. O contribuinte interpôs recurso, basicamente reiterando todos os argumentos, né? E a assessoria processual tributária emitiu parecer no sentido pela procedência do auto de infração. Então, é isso, presidente, o relato bem breve desse auto de infração. Obrigado, doutor Pedro. Doutor Matheus Viana, com a palavra. O presidente, senhores conselheiros, a questão suscitada nesse auto de infração é a mesma do processo anterior, é a aquisição, ativação do módulo fiscal eletrônico, que o contribuinte não fez, não adotou tal comportamento, razão pela qual, do mesmo jeito do outro, do processo anterior, do lançamento anterior, ele foi autuado por descumprimento dessa obrigação tributária acessória. Veja-se que o agente fiscal não tratou da obrigação principal, só tratou nesse auto da obrigação acessória. Se ele, por não ativar, se não adquirir, não ativar o módulo fiscal eletrônico, deixou de recolher imposto, essa questão nesse auto de infração passou ao largo. Portanto, aí cuida-se só exclusivamente de obrigação tributária acessória. Razão pela qual, configurada o descumprimento da obrigação, há de ser aplicada a sanção a título de alerta até. O contribuinte, preste atenção, você tem que ativar o seu módulo. E aí o contribuinte vai ter que ativar, ou já ativou na altura do campeonato, mas depois que sofreu esse pequeno alerta, né? Pois bem, a Procuradoria se manifesta, pelas mesmas razões do processo anterior, pela procedência da acusação fiscal. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão sobre a matéria? Não havendo discussão, como vota o conselheiro relator. Presidente, da mesma forma do processo anterior, votando pela procedência do auto de infração, de acordo com a decisão singular de primeira instância e o parecer da assessoria processual tributária, que foi ratificado aqui em sessão pelo doutor Matheus Viana. Então, senhora, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega provimento para confirmar a procedência do feito nos termos de julgamento e do parecer da douta PGE. Esta decisão para o processo da Hightex. E
Assuntos gerais, algum assunto a ser tratado, discutido, registrado nesta sessão? Não tendo, vamos encerrar, lembrando aos senhores que amanhã, a 45ª sessão virtual ordinária do dia 16 de julho de 2021, nós temos 4 processos da Saint-Gobain, não sei, do Brasil, produtos industriais para industriais. Doutora Mônica Castelo, tem os 2 primeiros processos da sua relatoria, e tem 2 processos da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes. Nos 2 primeiros processos, ao pedido de sustentação oral, doutor Paulo Eduardo Ribeiro Soares, OAB São Paulo. Então, peço aos senhores, senhoras, conselheiros, que com antecedência baixem os processos do WebDrive, né, para evitar alguma falha da comunicação e o próprio acesso durante a sessão. Então, agradeço a todos, desejando um bom dia. Estamos concluindo a nossa pauta de agosto, a Evaneide já quase finalizou, e acredito que amanhã ou segunda-feira nós já divulgaremos com antecedência. É um período que algumas pessoas estarão em férias, inclusive a Evaneide, eu também vou tirar 10 dias de férias, então para que não ocorra nenhum imprevisto e nenhuma falha na comunicação. Tá? Retornaremos depois, né, com mais detalhes do período de agosto e também com os processos que cada um relatará. Agradeço e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, presidente. Até amanhã, senhor.